Maravilha, galera! É um prazer novamente tê-lo aqui na Fábrica D. Eu sou o professor Léo Pascoal, professor de Geografia, e nós vamos trabalhar algumas questões sobre conteúdo de população, conteúdo que você trabalhou com o professor de Geografia Luiz Mion, tá certo? Galera, para a gente começar a trabalhar esse materialzinho que a Fábrica D trouxe para você, um material de 6 questões, é importante que a gente entenda um pouco, né? Relembre, basicamente, alguns conceitos da geografia da população importantes aqui para o nosso estudo, tá ok? Primeiramente, né, vamos trabalhar, vamos relembrar o processo de transição demográfica, galera. Vamos entender a transição como uma passagem, né? Uma passagem de uma sociedade essencialmente rural para uma sociedade essencialmente urbano-industrial, galera. Eu estou falando de um processo, então, de desenvolvimento, tudo bem? Eu posso dividir essa transição demográfica em 3 fases, 3 grandes fases. A primeira fase, marcada pelas altas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade. O que você sabe? Quando nós subtraímos a natalidade da mortalidade, a gente percebe, a gente encontra o crescimento vegetativo, galera. E a gente sabe que, natalidade alta com mortalidade alta vão determinar na primeira fase um crescimento vegetativo que é baixo. Tudo bem? Quando eu pego um número alto, subtraio de outro número alto, o resultado entre eles vai ser baixo. Tudo bem ou não? Então essa primeira fase caracteriza-se pelo crescimento vegetativo baixo. Foi? Vamos para a segunda. Na segunda eu percebo uma redução gradativa de quem, galera? Uma redução gradativa da mortalidade, né? E se a gente pode definir um fator primordial para esse processo de redução, ele está aqui, a revolução médico-sanitária. Eu estou falando basicamente de saneamento básico. Eu estou falando de descoberta da penicilina e desenvolvimento de antibióticos. Eu estou falando da proliferação de vacinas, galera. Eu estou falando, então, de uma série de condicionantes que vão proporcionar um aumento da expectativa de vida do cara. Tudo bem ou não? Isso gera, obviamente, uma redução dessa mortalidade. E aí, galera, volta para cá. Quando eu percebo uma redução da mortalidade, porém com uma natalidade que se mantém elevada, aí há um descompasso, né? Quando eu pego um número alto, subtraio de um número baixo, a diferença entre eles será alta. Então eu posso entender que a minha segunda fase da TD, da transição demográfica, ela é alta. É o período que você conhece como explosão demográfica, galera. Tudo bem? É o nosso baby boom. Sim ou não? Ótimo. Chegamos à terceira fase. E aí eu percebo uma queda vertiginosa de quem, galera? Uma queda vertiginosa da natalidade. E aí eu vou definir aqui dos grandes aspectos que levam a essa redução da natalidade, vou determinar aqui o planejamento familiar, né? As famílias aí pensando e repensando quantos filhos agora elas vão ter. Por quê? Porque um filho é um custo, né? Principalmente, a gente está falando de uma cidade aqui, uma sociedade urbana-industrial, principalmente na cidade, né? A criança estuda, a criança faz atividades extracurriculares, né? Faz um cursinho, faz um balé, um futebol, alguma coisa, né? Por fora do colégio, tudo isso gera um custo. Então a família começa a repensar o número de filhos. Isso vai influenciar, obviamente, na redução dessa natalidade, na redução da fecundidade. E aí, galera, quando eu pego uma taxa que é baixa, um número baixo, e subtraio de outro número baixo, eu tenho uma diferença baixa entre eles. Então, tanto a primeira quanto a terceira fase da transição demográfica apresentam níveis baixos. Já a segunda fase, um nível mais alto de crescimento vegetativo. Lembrando, galera, primeira e terceira fase totalmente distintas. Na primeira, altas taxas, natalidade e mortalidade. Na terceira, baixas taxas de natalidade e mortalidade. Se a gente fosse dar sequência aqui, se a gente chegasse a uma quarta fase, o que a gente veria? Uma tendência ao aumento da mortalidade em função do grande número de idosos nessa sociedade, de um processo de envelhecimento populacional e uma tendência a uma natalidade ainda mais em queda, né? Crescimento vegetativo negativo? Sim, com certeza. É o caso de muitos países europeus, por exemplo. É o caso da Alemanha, né? É o caso da Ucrânia. Países que vivem um crescimento vegetativo negativo. Morre mais gente que nasce. Do que nasce, né? Em função justamente do grande número de idosos. Vamos para as questões? Vamos ver como é que isso se aplica de fato no nosso vestibular? A Fábrica D trouxe para você 6 questões aí de vestibulares pelo Brasil, né? 6 questões selecionadas.
tanto vestibulares aqui de fora da região sudeste, como também vestibulares a nível nacional, como é o caso do Enem, e também o nosso vestibular estadual, que é o vestibular da UERJ. Tudo bem? Vamos começar então a trabalhar. Galera, começando a questão 1 aí, o que a gente observa? Acompanha comigo. Vamos lá. O crescimento demográfico durante séculos foi motivo de indagações e teorias que buscavam explicar os motivos que levam determinada população a aumentar, estabilizar ou até mesmo diminuir o número de indivíduos. Nesse sentido, foi formulada em 1929 a teoria da transição demográfica, que defende a ideia de que a população tende a estabilizar o seu crescimento a partir do equilíbrio entre as taxas de natalidade e mortalidade. O que você observa nesse momento aí na sua tela é justamente um gráfico parecido com isso aqui, né? Com esse esboço de gráfico que eu te propus. Tudo bem? Acompanha comigo. Você tem as taxas em porcentagem, tanto de natalidade quanto de mortalidade. Você tem as fases, né? E ele inclusive define aí uma quarta fase que caminha justamente para esse processo de aumento da mortalidade, redução ainda mais significativa da natalidade, tudo bem? E ele pede para você fazer uma análise dessas fases. Vamos analisar comigo, galera. Analise as informações acima e em seguida assinale a alternativa incorreta. Galera, você sabe que essa questão da alternativa incorreta ainda é possível observar em vestibulares que são locais, né? Vestibulares regionais. A nível Enem isso não cai mais, tá certo? Mas vamos trabalhar a questão porque ela dá aí uma série de opções bacanas para a gente poder estudar a população. Letra A. Na fase 2, acompanha comigo, fase 2, segunda fase, né? O crescimento vegetativo tende a aumentar, pois as taxas de natalidade mantêm-se elevadas. É o que você observa no gráfico, não é? Porém, enquanto ocorre uma queda significativa da taxa de mortalidade. Galera, procede? Se eu tenho um número alto, que é a natalidade, subtraio de número baixo, que é a mortalidade, eu observo um crescimento vegetativo alto. Bateu. Não é o nosso gabarito, porque ele quer a incorreta. Vamos na B. Na fase 1, o crescimento vegetativo é muito elevado, devido à ocorrência de altas taxas de natalidade e mortalidade. Galera, acabou. Resolvemos nossa questão, chegamos no gabarito. Crescimento vegetativo alto na primeira fase? Não. Eu tenho natalidade e mortalidade altas. Porém, a diferença entre elas vai ser baixa. Essa diferença é justamente o que você entende por crescimento vegetativo. Ele quer a incorreta, bateu. Letra B. Vamos analisar as outras, só para ratificar aqui a ideia? Na fase 3, o crescimento vegetativo desacelera, pois ocorre diminuição da taxa de natalidade e estabilização da taxa de mortalidade. Correto. Diminuição da natalidade, estabilização da mortalidade, que já vem aí basicamente estabilizando desde a segunda fase. Na letra D, na fase 4, o crescimento vegetativo tende a se estabilizar devido à aproximação da taxa de natalidade e mortalidade. É justamente o que ele está propondo aqui na terceira fase, né? A estabilização. Logo, um crescimento vegetativo que também é estável. Show de bola. E na letra E, a fase 4 é marcada pela concretização e aprofundamento da fase 3, apenas visível em países de industrialização e ocupação bem antigas, chamados países de industrialização tardia. São os países desenvolvidos, galera. Esses caras já estão inseridos aí na chamada quarta fase, né? Então, obviamente que a gente observa um processo ainda mais gritante de envelhecimento populacional nesses caras, podendo acarretar até em crescimento vegetativo negativo. Foi os exemplos aí que a gente deu, caso da Ucrânia, caso da Alemanha. Tudo bem ou não, galera? Valeu, primeira questão fechou.